mundo me conhece aqui já, e eu vou falar aqui das características embrionárias dos peixes palhaços. É interessante? Não achei, mas tem quem ache. É uma espécie ovípara que põe ovinhos, né? Então todo mundo já sabe. Ovíparo, ovinhos, enfim, bora associar aí, gente. E a fêmea, ela deposita esses ovos na anêmona ou em qualquer outro substrato. Mas vamos considerar que no nosso exemplo, eles têm uma anêmona toda bonitinha, tipo o projeto Minha Casa Minha Vida, tipo o filme Procurando Nemo. Quando a fêmea põe, o macho, que é muito, muito macho, vai lá e fertiliza esses ovos com o esperma dele, né? Claro que é com esperma, meu Deus. Enfim, a gente já consegue entender aí que não teve o famoso papai e mamãe para ter o ovinho, né? A fêmea só chegou lá, pum, quero colocar, colocou, e o macho vai lá e cuida dos ovinhos, começa a fertilizá-los. E o mais foda é que o macho, que é o macho muito macho, ele é responsável por cuidar dos ovos. E se ele fizer alguma besteira, ele apanha da fêmea. Então, já viu. Se ele não conseguir cuidar dos ovos, a fêmea vai lá, ela pode dar uma lapada nele, ou simplesmente querer comer uma barbatana, enfim. Esses ovinhos têm a capacidade de se adesivar no substrato. Substrato, parede da anêmona, enfim. E ele pode chegar a centenas, milhares. É tipo a população de São Paulo. Do nada, bum! Enfim. E aí a gente tem um período de incubação. A gente não, né? Os peixes palhaços. Os ovinhos dos peixes palhaços. Ele ventila ativamente. Ele remove os ovos danificados. Aqueles que vão ser inférteis, enfim. E tudo isso se chama de desenvolvimento embrionário externo. Por quê? Porque ocorre fora do corpo da mãe. A fêmea chega, faz ali, né? Nada, chega ali, ela põe os ovinhos e pronto. Ela é maravilhosa, ela já fez o que ela tinha que fazer. E aí cabe ao macho, que é muito macho, né? Ser homem. Tem que ser macho pra sentar no ovo, viu? Cuidar deles. Então, ele vai fertilizá-los, vai cuidar desde a eclosão. Então, é tudo com o macho. Os ovinhos eclodem e os peixinhos palhaços nascem na forma de larva. Gente, larva. Tô cansada, meu Deus. Larva é parasitologia. Não sei o que é que tá fazendo aqui em embriologia. Misericórdia. Enfim, sendo extremamente pequenos e transparentes. Quando eu falo pequeno, não é um pequeno que você consegue ver assim, nossa, o que é aquilo ali? Não. O filhote, a larva do peixe palhaço, ela é tão pequenininha. Ai, gente, ele é bebezinho. Assim, só os peixes palhaços sabem que aquilo ali é um filhote, né? Essa larva, ela é muito delicada. Mesmo depois de todo o cuidado do papai, agora a gente vai chamar de papai, não vamos debochar do macho, muito macho, tá? Agora ele virou papai, que lindo. Melhor fase da vida, né, para um homem. Ele virou papai. Então, esse papai, ele cuida de uma forma... Caralho, olha a moto passando no fundo do meu áudio. Ele cuida de uma forma redobrada junto com a fêmea. Os dois se unem, né? Essa proteção... Aqui... Ai, a vida não é fácil para o jovem universitário. Então, vamos continuar. Eu parei aonde? Lembra ali no Procurando Nemo? Filme chato do caralho. No Procurando Nemo, não tem uma tal de barracuda que comeu a mãe do Nemo? Então, parece que ela também comeu os ovos. Gente, eu acho que eu sou a única... Não, fui a única criança do mundo que não gosta de Procurando Nemo. A barracuda, na realidade, ela não come os ovos. Ela come as larvinhas. Os ovos são telócitos. Significa que é um ovo que tem muito vitelo.
E o desenvolvimento embrionário é meroblástico, ou seja, a clivagem ocorre apenas de citoplasma ali no blastodisco. O blastodisco, no caso aí, é o polo animal no ovo. Oi, Entendeu? gente, eu sou a Amanda e bom, eu vou para vocês o processo de embriológico do peixe palhaço desde o ovo até a larva. Célula se formou no óvulo começo, mas então se dividiu, viram que no esboço, mas no fim, sabe essa evolução, mesmo assim quer sentir a formação, então só vive pelo mais do blastômero flash, mas aceita o que vier. Gire o seu eixo e vê o embrião crescer, a membrana varanejar, no vitelo tudo nutre até desenvolver. Talvez pode ser a sua vez. Crescendo pelo leste do neurônio flash, mas aceita o que for, começa a dobrar e a sobitar o corpo que for, pois ele não para de aumentar nos atos que já fez, pode ser a sua. Agora eu vou falar sobre a diferenciação sexual e a hierarquia dos peixes palhaços, né? Vambora. A maioria dos peixes, né, como todo mundo sabe, eles têm sexo definido desde pequenininhos, desde pequenos embriãozinhos, até o final da vida deles, né? Só que tem alguns tipos de peixes, que o peixe palhaço tá incluso, que eles trocam de sexo no meio da vida. E o nome desse processo se chama sequenciamento. Não é sequenciamento! E o nome desse processo é hermafroditismo sequencial. E existem 3 tipos. Só que assim, eu não quero muito enrolar o vídeo, né? Coitada da Amanda que tá editando isso aqui, né? Então, vou falar só de um, né? Que é o protândrico. O protândrico, o indivíduo nasce macho e depois na vida vira fêmea. E o peixe palhaço é um peixe protândrico. Geralmente, a troca de sexo ocorre com um indivíduo mais robusto e forte, ou aqueles com idade mais avançada, ou por causa de uma regra regente naquele grupo, né, num grupo específico de peixes. Geralmente os peixes protândricos eles tendem a ter comportamentos poligâmicos e a troca de sexo deles é definida a partir da robusticidade do tamanho do indivíduo. Só que os peixes palhaços são os bacanudos lá. Eles são... eu sou contra as regras. Eles têm comportamentos monogâmicos. E a troca de sexo dos peixes palhaços é regida através da regrinha geral aí, da maioria não, né? De todos os grupos de peixes palhaços. Os peixes palhaços, eles vivem em associação com as anêmonas, né? E eles fazem tipo um trato, né? É tipo assim: opa, tudo bem? Você me oferece proteção aí, por favor? Tem um cara querendo me comer ali. Você pode comer ele, tá? É só me oferecer proteção. E assim, os peixes palhaços, eles ficam junto com as anêmonas lá, protegidos contra predadores. E os predadores que vierem ali, as anêmonas papam. Existe apenas uma única fêmea dentro de um grupo de peixes palhaços, né? E ela é a maior e a mais dominante. E ela tem um único parceiro macho, maduro. Quando essa fêmea morre ou ela vai embora, esse macho maduro, ele se transforma num peixe fêmea. E os machos imaturos, o mais robusto deles, né, vai se transformar num macho maduro. Vai se envolver em um macho maduro e vai ser parceiro dessa nova fêmea.
Quando tem uma população de anêmonas pequena ao redor daquele grupinho de peixes palhaço, os machos imaturos eles tendem a ficar no mesmo grupinho, né, para evitar de serem predados na hora de se moverem para outro grupo, para tentar amadurecer mais rápido, né? Então eles preferem ficar no mesmo grupinho para garantir a perpetuação da espécie. Só que quando a gente tem uma população de anêmonas ao redor daquele grupinho maior, esses machos imaturos eles tendem a trocar de grupinhos, né? Eles tendem a deslocar de um grupinho para o outro para poderem se desenvolver em machos maduros mais rapidamente, né? Para não ter que esperar lá na fila de virar macho adulto. Agora, se a gente olhar para o comportamento dentro de um grupo de peixes palhaço, a gente vai perceber uma diferença entre o comportamento de uma fêmea e um macho. A fêmea ela é mais agressiva contra outras fêmeas invasivas do que os machos. Então é tipo isso aqui. Ei, é bom não bulinar com meu senpai, ô Maria Peituda! Saia logo daqui! Ele é meu! E aí, através de mordidas, de investidas e de sinais, elas protegem o grupinho ali, elas mantêm a hierarquia do grupinho e exercem dominância. Os machos, por sua vez, né, os machos eles são bonitinhos, né, eles são bonitinhos. Os machos, eles cuidam dos ovos, né. Então eles removem os detritos perto dos ovos ali, eles movimentam a água também ali perto dos ovos e também protegem os ovos contra ameaças. Olá, meu nome é Júlia e agora eu vou explicar a importância ecológica e científica da troca de sexo dos peixes palhaços. A mudança de sexo nesses animais é um exemplo clássico do hermafroditismo sequencial. É essencial para a estabilidade ecológica e para o sucesso reprodutivo deles dentro dos recifes de coral. Esses peixes, eles vivem em grupos que têm uma organização social extremamente rígida, ou seja, ela é composta por uma fêmea dominante, um macho reprodutor e outros indivíduos subordinados. Se a fêmea do grupo porventura desaparece, poderia parar toda a reprodução, mas isso não acontece, porque o macho dominante, ele é capaz de se transformar em fêmea. Essa capacidade a garante que o grupo nunca fique em ser um casal reprodutor, o que é muito importante em um ambiente onde a mortalidade é alta e onde os recifes enfrentam ameaças constantes. Essa plasticidade sexual também ajuda a manter a harmonia dentro do grupo. Como todos os juvenis são machos funcionais e apenas um indivíduo se torna fêmea, a competição interna acaba que diminui bastante. Isso acaba reduzindo conflitos, economiza energia e aumenta as chances de sobrevivência de todos. Além do aspecto ecológico, a troca de sexo nos peixes palhaço também tem grande importância científica. Esses peixes, eles são modelos excelentes para estudar a plasticidade fenótipica e a regulação hormonal, porque permitem observar fatores sociais. Eles conseguem desencadear mudanças profundas na gônada, nos hormônios e nos comportamentos. Oi, gente, eu sou a Lilian e eu vou explicar como que acontece a mudança de sexo nos peixes palhaço. Todos os indivíduos nascem machos, mas eles podem se transformar em fêmeas dependendo dos estímulos sociais do grupo. E isso só é possível porque eles têm uma gônada muito plástica que é capaz de mudar sua função, mesmo depois de adultos. Desde o desenvolvimento embrionário, a gônada do peixe palhaço é indiferenciada. Então quer dizer que ela tem células que podem seguir tanto a via masculina quanto a feminina. Quando o animal ainda é jovem, essa gônada fica com um padrão bissexual. Tem uma parte masculina, que funciona de verdade, e uma parte feminina, que fica ali quietinha, com ovócitos primordiais guardados e inativos. É uma condição super importante, porque é ela que permite que o peixe possa virar fêmea no futuro. A mudança de sexo começa por causa do ambiente social, quando a fêmea dominante desaparece e o macho reprodutor sobe na hierarquia. Essa mudança de posição altera o comportamento dele e ativa o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Oi pessoal, eu sou a Letícia e que tal falarmos um pouco sobre a fisiologia da diferenciação sexual nos peixes palhaço? Esses peixes são conhecidos não só por suas cores vibrantes e pela relação com as anêmonas, mas também por apresentarem um tipo muito especial de reprodução chamado hermafroditismo protândico sequencial, ou seja, eles nascem machos e podem se transformar em fêmea ao longo da vida.
Um exemplo incrível de como os ambientes podem controlar o sexo dos animais. Esses peixes são hermafroditas protânticos, o que significa que nascem machos e podem se transformar em fêmea. No início da vida, a gonada é diferenciada com capacidade de virar testículo ou ovário. Diferente dos mamíferos, eles não têm cromossomos sexuais definidos. Quem decide o sexo é o ambiente, principalmente a estrutura social do grupo. Dentro de uma anêmona, há uma fêmea dominante, o macho reprodutor e vários machos menores. A presença da fêmea e do macho inibe o desenvolvimento dos outros por meio de comportamentos de dominância. Mas se a fêmea morre, o macho reprodutor se transforma em fêmea e o maior dos juvenis vira o novo macho reprodutor. Assim, o grupo sempre mantém um casal fértil. Essa transformação envolve mudanças hormônicas e genéticas. Nos machos, hormônios como a testosterona e a 11-cetotestosterona mantêm os testículos. Quando a mudança começa, a enzima aromatase, produzida pelo gene CYP19A1A, aumenta muito. Ela converte andrógenos em estrógenos, que estimulam o crescimento do tecido ovariano e fazem o tecido testicular regredir. Ao mesmo tempo, genes masculinos diminuem, e o gene do aromatase domina. Viva a Casa Nova! Eu sou Optimus Prime. E mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando.